Abre sua Bíblia, como disse, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. O tema proposto é o altar de oração. O altar de oração. E começamos então a ler esse texto que vai falar de Elias. Elias. Assim diz a palavra do Senhor. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Lembra o tema, o altar de oração. E o texto está a dizer, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30, então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura das suas medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Respondendo: Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu do fogo do Senhor. Então caiu do fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e o pó ainda lambeu a água que estava no rego. E vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Palavra do Senhor. Eu quero te convidar a levantar para orarmos. Amém? Sei que já oramos. Vamos orar mais um bocadinho, porque é semana de oração, né? Semana de oração. Nós viemos e oramos, né? E levamos a Deus as nossas preocupações. Mas algo interessante
que acontece muitas vezes quando viemos para a igreja. Por isso eu queria que pudéssemos expulsar assim alguns espíritos, amém ou não? Alguns irmãos falaram com medo, amém. Vamos expulsar alguns espíritos, amém ou não? Amém. Agora está melhor, aleluia. Sabe, quando o marido vai com a esposa, muito bom, é um tema interessantíssimo, mas é um tema que vem com responsabilidade. É um tema que vem com responsabilidade. E sabe, quando o Senhor nos levou para esse texto bíblico, Ele nos trouxe exatamente Elias. Elias está a viver num dos tempos mais difíceis do povo de Deus. Sabe, Deus sempre falou diretamente para o povo, mas chegou uma altura que o povo decidiu ter um rei, e nessa altura Deus deixou de falar diretamente, deixou de orientar diretamente, mas continuou a falar com o profeta. O profeta era aquela pessoa que se aproximava de Deus, recebia de Deus e levava a mensagem de Deus ao povo. Era também a pessoa que tinha a função de pegar o sacrifício e levar até o tabernáculo e apresentar o sacrifício de expiação dos pecados ao povo. Só que não é só que Deus já não pode dirigir diretamente o povo, porque agora tem rei, é que levantou-se um rei em Israel. Esse rei é o rei Acabe. Diz a palavra de Deus, nunca se viu um Deus tão mau em Israel como o rei Acabe. Não é só porque ele era mau, mas também porque ele se casou com uma mulher que era pagã. É uma mulher que era pagã, é uma mulher que adorava ídolos. Jezabel, sublinhe esse nome, Jezabel. Até hoje o espírito de Jezabel existe. É um espírito satânico que persegue os profetas. Nós estamos numa época em que, na palavra de Deus, Elias e outros profetas estão a ser perseguidos, e estão a ser perseguidos por Jezabel. Sempre que alguém persegue um homem de Deus, sempre que alguém persegue uma mulher que busca Deus, um profeta ou uma profetisa de Deus, ela nos faz lembrar, essa pessoa nos faz lembrar o espírito de Jezabel. É aquela pessoa que deixa cair profeta, é aquela pessoa que deixa cair homens de Deus. Ah, meu Deus, há pessoas que são instrumentalizadas. Talvez nós vamos olhar para Jezabel e vamos ficar chateados com Jezabel, mas Paulo diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta é espiritual. Não se chateia com o irmão, com tio, com tia, porque a nossa luta é espiritual. Amém ou não? Amém. Aleluia. E aí a Bíblia está a dizer que agora todos os profetas estão a ser perseguidos. Eles se sabem que aqui é casa de um profeta, ele é perseguido até a morte. Jezabel quer anular a presença de Deus naquela comunidade. Não pode-se mais falar de Deus aqui. Vamos anular a palavra, vamos anular a revelação. Quem que traz Deus nessa casa? Quem que ora nessa casa? Vamos anular quem ora, vamos anular quem busca Deus. Cuidado, há muitos profetas na casa de Deus que estão a ser perseguidos. Há muito espírito de Jezabel. É preciso prestar atenção a isso. É preciso, muitas casas, muitas famílias têm profetas, têm profetisas, pessoas que buscam, pessoas que recebem de Deus para a sua geração, para a sua casa. Mas onde há profeta, onde há um homem de Deus, onde há uma mulher de Deus, há um espírito de Jezabel querendo deixar cair o homem de Deus. Amém ou não? Meu Deus,
Sabe, Elias teve que se esconder. Você conhece bem essa história, que ele teve que ir para uma terra distante, teve que se esconder porque estava a ser perseguido, sabe, por orar, por buscar a Deus. Ele começou a ser apontado o dedo, ora muito, busca muito, fala muito da palavra, começou a ser perseguido. Por isso é que mesmo dentro das nossas igrejas, você tem que ter cuidado, porque às vezes entra em nós um espírito de Jezabel, e quando vemos um irmão que se levanta a orar, a buscar, nós queremos apontar o dedo. Pode ser que você mesmo é uma pequena Jezabel, uma Jezabel do passado que veio aqui. Não seja você Jezabel, seja da tua boca uma boca de bênção, não seja uma boca de maldição, não faça isso, seja você o instrumento da mão de Deus, porque vai chegar o dia que Deus vai envergonhar Jezabel e todos os seus profetas, 400 profetas. Vai chegar o dia, vai chegar a hora que Deus vai glorificar quem ficou escondido, quem teve que se esconder para não ser morto por Jezabel, para não ser morto por Acabe. A Bíblia está dizendo que a dado momento Deus manda chamar Elias. Agora você vai se apresentar diante de Acabe. Ele está a fugir, ele está a fugir, ele se esconde. Elias se esconde de Acabe e de Jezabel. Jezabel começa a matar, começa a aniquilar todos os profetas. E uma coisa que Jezabel faz, destrói o altar. O altar foi quebrado, já não tem lugar de oração, já não tem mais lugar de adoração, o altar está quebrado. E os profetas fugiram. Obadias conseguiu esconder uns 100 profetas e começou a lhes alimentar. E quando Elias se apresenta diante de Deus, a Bíblia diz que ele diz: olha, todos morreram, já não tem mais ninguém. E Deus chama a atenção a Elias: calma aí, eu ainda sou Deus, eu ainda estou no controle. Salmo capítulo 11, Deus está no templo, Deus contempla tudo, Deus sabe as tuas humilhações, Deus sabe o que você passa, Deus ainda está no controle. Às vezes parece que é tardio, Ele não tarda, Deus age no tempo certo. Aleluia, meu Deus. Sabe, Elias se apresenta diante de Deus e começa a lamentar. Morreram todos os profetas. Sabe, teologicamente isso é chamado da síndrome de Elias. Isso é para falar para quem está a servir, isso é para falar para os evangelistas, para os coristas, para os missionários, para os líderes, para os pastores. Há vezes que você diz assim: Senhor, se eu não estiver lá, ninguém mais vai fazer, eles dependem de mim, eu sou a única pessoa. Se eu não cantar, ninguém mais vai cantar, se eu não cantar, não vai sair bem. A Bíblia está dizendo, Jesus está a olhar para os fariseus: se esses se calarem, as pedras vão clamar, eu sou Deus. O Salmo 149 diz que céu adora ao Senhor, as nuvens adoram ao Senhor, as águas adoram ao Senhor, o sol adora ao Senhor. Se você não adorar, Deus sempre será adorado. Mas Deus está à espera da tua adoração. E você, Elias, está aqui todo charmoso: Senhor, eu sou o único profeta que sobrou, eu sou o único pregador, ninguém mais prega como eu, ninguém mais fala como eu sou o único pastor, eu sou o único, meu Deus, calma. Agora Deus está dizendo: ainda ficou 7.000, o remanescente, ainda tem adoradores aqui. Não nos olhe assim baixinha, não olhe assim para essa mamã baixinha, não olhe assim para esse homem com a camisa que não está muito engomada. É um adorador, você não está vendo, mas Deus está vendo. Você o rejeitou, mas Deus o acolheu. Aleluia. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas se olham pela sua forma de vestir, pela sua forma de falar, de se apresentar. Deus não mudou. Ele disse ao profeta Samuel: você vê a aparência, você vê a cara, eu vejo corações, eu vejo por dentro.
o que está dentro é que eu vejo. Sabe, nós tínhamos um irmão, ele às vezes olhava assim a uns casais, e ele olhava, pô, a mulher é bonita, mas o homem não é bonito. Como é que esse homem é assim? Como é que ela aceitou esse homem? E ele olhava assim e dizia, mas também não tem carro, não tem condição. Mas ela aceitou por quê? Você está vendo a aparência, ela está vendo dentro, aleluia. Sabe, quando você olha para alguém, eu quero imaginar se a minha esposa a olhar para mim, quando começamos o relacionamento, nós somos casados, vamos fazer esse ano 18 anos de casados, mas quando mais jovem era assim, meio magrinho, agora sou um pouco de barriga, um bocado de bochecha, era meio magrinho, eu estou a olhar para ela, como é que essa mulher está aceitar esse homem? Sabe, quando você olha para a aparência, cuidado, você pode se enganar, porque Deus reserva segredos para aqueles que estão em oração. Deus reserva segredos para aqueles que estão na intercessão. Deus reserva segredos. Por isso eu quero te dizer o seguinte: não pare de orar, não pare de interceder, não pare, não olhe assim, não está acontecendo nada, é porque eu não tenho a inteligência, eu não tenho teologia, eu não tenho formação. Esquece isso. Deus está a olhar para pessoas que estão de joelhos, se levantando, confiando no único Deus. Aleluia. Ah, meu Deus, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Sabe, quando Elias se apresentou, Deus lhe repreendeu: você vai fazer a minha obra, mas você não tem que se exaltar, você não tem que se apresentar melhor do que os outros, você não é Deus, você não tem que fazer julgamento dos outros. Calma, isso é comigo. Você apenas faça a sua obra, você apenas faça aquilo que eu te mandei. Vai se apresentar diante de Acabe. E Elias já estão ali procurando há muito tempo. Ele vem e se apresenta. Acabe, ele canta de alegria, agora é que conseguimos, e aceita o desafio de um desafio de queimar o holocausto. Foi levantado um altar de 400 profetas de Baal de um lado e Elias sozinho do outro lado. É nesse momento que ninguém quis se aproximar de Elias. Os amigos de Elias, onde é que estão? Os amigos de Elias, os amigos da fé. A Bíblia diz, Paulo diz, nós somos da geração de Abraão, a geração da fé, aquele que esperam e esperam, ainda se não aconteceu, eles continuam a esperar, porque eles sabem que Deus, Ele aparece no momento certo. Sabe, quando começaram a estruturar o altar, os profetas de Baal fizeram um altar e colocaram aí. Mas algo me chama a atenção, é isso que eu quero falar com os irmãos. Elias tem um protocolo para levantar o altar. Ele segue um protocolo. Quando Deus o chamou, Deus lhe deu um protocolo. O altar, sabe quando nós falamos aqui no tema, o altar de oração, o altar tem um protocolo. Eu não estou a falar desse altar aqui na igreja, eu estou a falar do altar. O altar tem um protocolo, tem uma dinâmica própria, tem uma estrutura própria. Quando falamos do altar, não estou a falar desse altar, eu estou a falar do altar. O altar tem um protocolo. Enquanto os balaitas construíram e puseram lá para eles conseguirem mostrar o poder do Deus de Baal para o povo, para Elias está a cumprir o protocolo de Deus. Deus está a dizer, Elias, de acordo com o protocolo, a Bíblia diz que Elias, ele levanta 12 pedras. Primeiro, 12 pedras, não podia ser nem mais uma, nem mais duas, eram 12 pedras. O altar que Elias está a levantar vai representar o povo
povo de Deus, as 12 tribos de Israel. Repara, nós não somos de Israel pela linhagem, pelo nascimento. Nós somos de Israel por Abraão. Aleluia. Nós somos da geração da fé. Você faz parte do povo de Deus pela fé. Aleluia, aleluia. Então a primeira coisa que Deus está a ensinar a Elias, para que haja altar, para que restaure o altar, a primeira coisa que Deus está a dizer: sem união não há graça, não há presença. Enquanto houver desunião, Deus não age. Salmos 133: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em... Se você tem sua Bíblia, vai lá. O Salmo 133, vai perceber por que Deus está a dizer isso. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Depois ele diz: é como óleo, olha aí, é como óleo precioso, atenção, é como óleo precioso, que faz o quê? Sobre a cabeça é cabeça de Arão, né? Sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba de Arão e desce sobre a orla dos seus vestidos. O que a Bíblia está a dizer é que quando há união, há um azeite que vem dos céus, há uma graça que vem dos céus. Segura aí no texto, Salmo 133, no versículo que diz: como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque, segura isso, porque ali o Senhor ordena a bênção e vida para sempre. Quando há união, há graça, há presença. Aleluia. Sabe, por isso é que Jesus está a dizer, e as pessoas não perceberam isso, Jesus está a ensinar que quando você tem um problema, quando você tem uma situação com o seu irmão, se você vem à casa do Senhor, se você vem à casa de Deus, você vem ao altar de Deus, se você tem problema com o teu irmão, deixa a tua oferta e vai primeiro reconciliar. Entenda isso, porque você está a deitar dinheiro fora. Se você pensa que Deus vai receber e vai te abençoar, não. Deus está a dizer: antes de vir, ganha coragem, porque onde há união, Deus ordena a bênção. A Bíblia está a dizer: Elias, para que eu deixe e não te envergonhe diante de todos esses. Se você não quer que ficar envergonhado, se você não quer que a tua oração te envergonhe, primeira coisa, reunifica todos, junta as 12 pedras, junta as 12 tribos, junta o meu povo, anuncia que eu só ordeno bênção onde há união. Por isso é que a Bíblia diz em Mateus capítulo 18: aquilo que ligares na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado no céu. Não tem como, onde tem duas pessoas, se houver união, se houver ligação, Deus ordena bênção. Primeiro protocolo. Segundo protocolo, a Bíblia diz que ele manda fazer um rego. Sabe, para que vocês não pensam que essa madeira que estamos a pôr aqui, ela saiu fogo debaixo, põe água, mandou regar, volta. A água vai representar purificação, vai representar separação. E uma coisa importante nós sabemos: Deus não se escarnece, Deus não faz favor. Sabe, a mulher que tinha fluxo de sangue durante 12 anos, não chegou e implorou Jesus, eu quero um milagre. Ela declarou no seu coração: eu sou serva de Deus, eu busco esse Deus, eu confio em esse Deus, eu me separo, eu me santifico. Quando a Bíblia diz que o altar teve rego, teve água, a água lava,
água. A água é para purificar. Confessa os teus pecados. Sabe, a Bíblia diz aí em Tiago: confessai os vossos pecados uns aos outros. Confessai os pecados. Confessai a tua falta. E o que vai acontecer? Porque aqueles que estiver doentes, a oração fará efeito. Às vezes você vai orar pelo irmão, estás a orar, toda oração, garganta ficou seca, e a graça não está a descer, não está a melhorar. Então você não luta muito. Irmão, confessa, explica o que está ali dentro. Sabe, em tempos atrás, um irmão veio até nós, depois de uma pregação, chegou até nós, disse: eu quero que o irmão vai orar na minha casa. Nós vamos realizar um culto na minha casa, o irmão vai orar. O irmão fez isso como parecia uma vaidade, né? Vamos levar o pregador pregou bem, vai para a nossa casa. E ali nós passamos algum tempo, e a Joana fomos para a casa dele e fomos lá orar. E lá no momento da oração, no momento da palavra, o Senhor está me levando a dizer sobre confessar, sobre estar livre, sobre a graça que sai, que cai sobre a tua casa quando você confessa. Sabe, em tempos atrás, Deus também me fez isso. Chegou até mim e disse: eu quero te levar para outro nível. Você é o homem de Deus, sim, você prega a palavra, sim, mas eu quero te levar para um nível mais acima. Eu quero abrir algumas coisas da palavra para ti. Eu quero te levar para... Mas isso está difícil, porque você não está a confessar. E eu para dizer: Deus, confessar? Eu já confessei tudo que tinha que confessar. Agora Deus não, há coisas ali do teu passado que você precisa confessar. Fale ainda com a tua esposa. E aí eu ganhei coragem e cheguei até a minha esposa e comecei a confessar. Aquilo tem que ser de joelho, não pode ser de pé, porque você pode apanhar ali. E aí eu comecei a confessar coisas do meu passado, e ela começou a dizer: meu Deus. Mas aquilo me deixou livre, porque eu sei que Satanás chegará o dia que ia me cobrar aquelas coisas. Eu preciso libertar isso. Eu preciso envergonhar. Você não pode ter medo de confessar, porque quando você confessa, você humilha o diabo. O diabo já não tem mais onde se segurar para falar. Você já abriu tudo, você não tem medo. Eu não tenho medo da repreensão. Eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar. Eu não tenho medo do que as pessoas vão dizer. Mas uma coisa é certa: eu prefiro estar de mal convosco e de bem ali. Aleluia. E de bem ali. Porque vai chegar o dia que você próprio vão reconhecer: foi bom ele ter confessado, porque agora o Senhor lhe encheu de graça. Você vai falar do irmão? Nós fomos à casa dele e começamos a ministrar a palavra. A dado momento ele disse: eu quero falar uma coisa. Ele tinha filhos pequenos, filhos grandes. Eu quero dizer uma coisa. Quero confessar aqui à esposa que uma coisa que está aqui no meu coração. Anos e anos, ele já estava com a esposa há anos e anos, a filha devia ter 19 anos para eu mais, e ele disse: eu tenho uma filha que eu fiz, e eu nunca disse nada. Aquilo foi terrível, e as pessoas, a mulher ouviu aquilo, todos ouviram aquilo foi aterrorizador. E aí nós começamos a ministrar, a cantar. Eu também comecei agora a ter um sentimento para arranjar problema aqui, mas aquilo era libertação, porque passados pelo menos ali 2, 3 meses, esse irmão veio a falecer. Misericórdia. Sabe como Deus quer trabalhar em nós? Porque Ele tem um lugar melhor para nos colocar. Mas você não pode entrar ali da forma como você está. Você precisa se libertar para entrar no altar. Para entrar no altar você precisa se libertar. E quando Elias fala da água, Deus orientou para a água, Ele está a separar, Ele está a purificar, Ele está a santificar. A água é para purificar. O terceiro elemento que Ele traz é a lenha. Ele apresenta a lenha. A lenha vai ser colocada aí para ser queimada.
E é interessante que ele apresenta a lenha, apresenta o novilho, que é o animal. E enquanto está ali a lenha vai ser usada para que, de alguma forma, a natureza humana, o pecado humano, ali representa a nossa natureza frágil, que basta passar fogo, ele se queima. Ele vai representar isso, vai dizer que nós somos frágeis, nós não somos assim tão fortes como pensamos que somos, nós precisamos de ajuda. Eu costumo dizer, Satanás é profissional em ser Satanás, nós somos amadores em ser cristãos. Imagine, você tem 20 anos, você tem 30 anos, você tem 70 anos, o diabo tem quantos anos? Ele é diabo há quanto tempo? Diabo é profissional a ser diabo. Ele sabe nos estudar, sabe das nossas fraquezas, ele tem a arte. Mas Jesus é profissional a ser Jesus. Por isso é que eu me seguro a Jesus, porque quando o diabo aparece, tem um profissional Jesus para me defender. Mas eu tenho que lembrar que eu preciso de Jesus. Por isso é que ele tem as pedras, tem a água, tem a lenha, que sou eu frágil, mas em cima da lenha ele colocou um animal, que é Cristo, que agora vai morrer por mim, porque Abacuque 1:13 diz que nosso Deus é tão puro que não pode ver o pecado. O salário do pecado é a morte. Como o homem pecou, através de um homem entrou o pecado, mas por outro homem entrará a restauração, entrará a salvação. O altar é lugar de restauração, é lugar de restauração. Quando eu entro no altar, eu me apresento diante de Deus, não porque eu falei, não porque eu orei, mas porque Jesus se apresentou primeiro em meu nome, e o seu sangue me cobriu, para a honra e para a glória do nosso Deus. Olha aí, em quinto lugar, trouxeram 4 cântaros de águas. Esses 4 cântaros vão representar os 4 evangelhos. E esses 4 evangelhos vão representar exatamente o cumprimento da profecia. Chegará o dia que nós vamos ver o Filho do Homem entrando na terra e ao terceiro dia ressurgindo. Depois ele diz que foram dadas 3 voltas. As 3 voltas representam exatamente a Trindade, a divindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aí ficou tudo preparado. Está tudo preparado, tudo preparado. Está as pedras, está a lenha acima. Cristo já está por cima, agora falta o fogo. O fogo é o Espírito Santo, a presença de Deus, a presença do Espírito. E quando disse o Espírito Santo de Deus, porque os malaitas ficaram aí até o meio-dia clamando e não aconteceu nada. Mas quando o povo se uniu, lembra? Quando o povo se uniu para orar, quando você esqueceu que tua irmã te fez mal, não é irmã da igreja, irmã mesmo da família, quando você esqueceu, nós temos um problema, temos que orar. Mas quando você esquece isso, fica ainda para trás, esquece que te falaram mal, esquece que te fizeram, quando você se uniu, quando você afastou, quando você confessou, quando você declarou que só Jesus é Deus, quando você declarou que eu preciso da ajuda, preciso porque eu não tenho força, eu não tenho palavra, eu não vou conseguir resistir, porque Satanás é feroz. Aí desce o Espírito Santo de Deus, desce a graça de Deus. Em Lucas capítulo 18, a Bíblia diz que Jesus ensina que subiram 2 homens para orar no templo. Viram até a igreja para orar, foram até o altar para orar,
Mas o homem declarava: Senhor, eu não sou como esse homem, porque nem precisa você falar na boca, às vezes só de olhada. Essa irmã mesmo tem coragem de vir aqui à frente, esse irmão tem coragem de se apresentar aqui. Meu Deus, vai ler Mateus capítulo 7, antes de você tirar o argueiro que está no olho do irmão, tira a primeira trave que está na tua frente, esquece do irmão, fala de ti: Senhor, me dê coração para orar. Mas por que nós não oramos assim? Senhor, me dê sabedoria para orar pelo meu irmão, me dê paz para me interceder por ele. Sabe por quê, Senhor? Porque ficamos tanto tempo aqui que quando for o dia de entrar na glória, eu quero lhe ver junto a mim. Por que não passa em nós esse espírito? Por que passa sempre o espírito de começar a apontar, a controlar? Ele fez isso, e quando ele faz uma coisa errada, todos se afastam. Ninguém pode mais encostar no irmão, quando devia ser diferente. Por isso é que os fariseus começaram a criticar: como é que você senta com os bebês? Como é que você senta com as prostitutas, mulheres de vida? Como é que você senta com esses homens pecadores? Começaram a lhe chamar a atenção. Se calhar naquela época nós seríamos os fariseus e não os ditos cristãos. Cristão não é nome, cristão é que você é aqui dentro, aquilo que está a correr aqui dentro. Sabe, quando você começa a ter compaixão, você não quer ver o irmão a sofrer, você não quer ver o irmão a cair no buraco. Sabe, quando você começa a interceder até pelo teu vizinho, quando você começa a interceder pelo teu irmão, pelo teu pai, pela tua mãe, quando você começa a tirar inveja, quando você começa a tirar um sentimento de raiva, quando você declara: Senhor, eu sei que o Senhor tem poder. Ah, meu irmão, quando você começa a orar pela irmã que está há anos e anos e não concebe, nem todo dia só reclama: mas essa irmã mesmo, de há muito tempo nada, isso é coisa de lá no mundo. Tua boca tem poder, tua boca tem bênção, usa a tua boca para orar, para interceder, não aumenta mais lenha na fogueira, porque o Espírito vai descer, a graça de Deus vai se manifestar, quando nós vivemos Cristo na sua simplicidade. Eu quero terminar essa palavra falando de Davi. Nós usamos reis para fazer uma caminhada, para lembrar que existe um altar. Esse altar tem uma estrutura. Eu faço parte desse altar. E quando eu estou no altar, eu ganho um privilégio. Quando você está no altar, você ganha um privilégio. Deixa eu te contar que Davi, ele é rei, ele é cantor, ele é um levita, mas também é profeta. E ele, quando entrou na graça, na presença, quando entrou no altar, ele teve um convite de Deus. Quando você entra no altar, você tem um convite. Sabe qual é o convite? De se sentar à mesa com Deus. Aleluia. Uau. Por isso é que aquela mulher Sírio-Fenícia, quando foi pedir bênção para a filha, não é lícito dar a comida a qualquer um. E ela disse: não, pelo menos, já que eu não posso entrar no altar, na presença, pelo menos as migalhas. E ela disse: ah, mulher, a tua fé, nunca se viu tamanha fé aqui nesse lugar. Quando você entra na presença de Deus, o que Deus faz é te colocar na mesa, porque você é filho, você é filha. Deus te coloca na mesa e te coloca sentado e partilha contigo graças. Então Davi, eu não sei se você sabe, o Salmo 23, ele está dividido em duas partes. No versículo 1, versículo 2, versículo 4, ele fala da ovelha do pastor, ou pastor da ovelha.
Mas no versículo 5 e no versículo 6 já é outro tema. É Davi que é profeta e ele está presenciando algo extraordinário. Ele entra na presença de Deus e Deus lhe convida para se sentar à mesa. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. Mas alto aí, o que está acontecendo é o seguinte: Davi entra para a casa de Deus, ele senta na mesa. Os inimigos não entram na casa de Deus, amém? Os inimigos ficam lá fora. Mas os inimigos sabem que você entrou na casa de Deus. Amém ou não? Aleluia. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, quando Davi entra na casa de Deus, ele se senta à mesa. Mas uma coisa interessante, a Bíblia diz que Davi diz que Deus preparou. Quer dizer que Deus estava à espera de Davi. Deus está à nossa espera para entrarmos na presença dele. Você não sabe como Deus fica ansioso para você ir orar. Amém. Sabe, eu tenho um mau hábito, sempre que subimos ao carro, oramos. Paramos o carro, na hora de voltar a entrar, oramos mais. E eu vejo que, às vezes vejo o rosto da minha família, eles ficam assim, mas não está morando demais. Mas talvez se você soubesse que sempre que você entra na presença, Deus está ansioso para receber, porque você vai se sentar à mesa, e Deus está ansioso, e a Bíblia diz que prepara. O que Davi está a ver é que Deus prepara uma mesa, sempre que você entra em oração, Deus prepara uma mesa. Agora vem uma coisa interessante, Deus preparou uma mesa para ti, e você chega lá só faz 1 minuto. Meu Deus, obrigado por tu dar a mim, foi. Tem horas que o Pai quer um diálogo, o Pai quer saber mais de ti. Você que é pai, você chega em casa, senta na mesa, todos os filhos sentados. Agora um filho senta, pega, dá uma colherzinha, dá uma garfada na comida, levanta, pai, eu já comi, vamos embora. Eu quero ver o pai, olhar. Mas que é isso? Senta daí. Como é que você ainda agora? Vocês que são maus, querem o bem para vossos filhos. Imagina o Deus. É que a palavra está a dizer. Aleluia. Agora você chega lá 1 minutinho, Senhor, e tal. Amém. Sem protocolo. Tem hora que você tem que explicar a Deus, porque Ele levou tempo, Ele preparou, e agora prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E a Bíblia diz: unja minha cabeça com óleo. Sabe, quando a Bíblia diz ungir a cabeça com óleo, é a unção, é a presença de Deus. A unção é Cristo em nós. Porque Cristo significa ungido. Ele é o azeite que foi espremido para nós. Para você se sentar à mesa, tens que ter o selo de Cristo, tens que ter a fé em Cristo. Eu venho a ti, Deus, por meio de Cristo. Eu me aproximo, Deus, por meio do teu Filho. E aí você se aproxima de Deus e se senta à mesa, e a unção de Cristo. E aí você explica ao Pai: Pai, eu passo por isso. E Deus tira um cálice vazio, diz: isso é a tua vida, essa é a tua vida, esse cálice é a tua vida. Você tá vazio de muita coisa. E agora a Bíblia está a dizer, o que eu tenho para ti é isso. E Deus começa a encher o cálice, e começa a encher. O que é que falta, filho? Tenho falta de paz, tenho falta de ânimo, tenho falta de cura. Deus está enchendo o cálice. E a Bíblia diz que o meu cálice transborda.
Vocês não se esqueceram de nada, né? Os inimigos continuam lá fora. Não é o fato de você entrar no altar que eles saíram, mas uma coisa eles têm que ter agora. Eles têm que ter agora medo de uma coisa. Agora não estou sozinho, estou com a unção, estou com azeite, estou com o cálice cheio, eu estou cheio, e Deus diz, mas você mesmo assim não fica assanhado, calma, você não vai sozinho. A Bíblia diz que quando o Davi sai da presença, ele olha de um lado, olha de outro, ele percebeu que tinha 2 generais ao lado dele, olhou de um lado, viu a bondade de Deus, olhou do outro lado, a misericórdia de Deus, a minha bondade e a minha misericórdia te acompanharão, te seguirão para onde você for, porque você é meu filho. Aonde nós vamos, a bondade de Deus e a misericórdia de Deus nos acompanham. Há dias que você tinha que perder, há dias que você tinha que morrer, há dias que você tinha que cair, mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Por isso, quando eu entro no altar, eu não saio da mesma maneira. Eu te convido a levantar para orarmos. Amém, aleluia, aleluia. 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 Sabe, meu filho ficou muito doente. Fomos ao hospital, ele estava com muita dispneia, uma pneumonia aguda. E ele no hospital, nós convidamos muitas pessoas para orar, para interceder. E aí eu estou em casa sozinho e me ponho de joelhos e começo a orar a Deus. Sabe, as minhas primeiras orações dos primeiros dias: Senhor, cura, Senhor, liberta, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor vai dar, eu acredito, eu tenho fé. Mas isso não é fé, isso é emoção. A fé é aceitar a vontade de Deus. Sabe, a partir do momento em que eu comecei, o Espírito começou a dizer: estás a orar mal, interceda, coloca Deus acima de tudo e de todos. E aí eu comecei a orar: Senhor, por favor, faça, meu filho, eu te oro, eu todos os dias vou pregar, eu vou levar a palavra, meu filho está a morrer, Deus. E quem pai, quem mãe sabe o que é ter um filho a morrer, a agonia que isso dá? Aí eu tive uma das maiores experiências espirituais da minha vida. 3 anjos entraram em minha casa. De forma lenta eu observei e disse: meu Deus, que é isso? E eles olharam para mim de forma triste, e o Espírito começou a me revelar, a dizer: olha, você está a desacreditar Deus, não é assim que se ora. Coloca Deus acima de tudo e de todos. Aí a minha oração, eu comecei a ficar envergonhado diante dos anjos, e a minha oração mudou, e eu comecei a declarar: Senhor, se morrer, eu glorifico a Ti. Se viver, eu glorifico a Ti. Nada me pode separar do Teu amor. Eu não deixo de Te adorar. Como diz Paulo, eu Te adoro lá em cima, quando estou lá em cima, quando tudo está bem, mas também Te adoro aqui embaixo. Quando tudo está mal, eu não deixo de Te adorar, eu não deixo de Te glorificar. E quando disse isso,
eu despertei, agora já não estou de joelhos, estou sentado no cadeirão, e agora estou a minha consciência já, a incredulidade humana, mas será que vieram mesmo ou não? Mas já orei, e eu confio nessa oração. No dia seguinte eu tinha que ir ao hospital, mas também tinha que pregar, fui pregar a palavra. Quando voltei, começaram a me dar notícia que foi uma noite horrível. Toda noite a criança fez dispneias e os médicos de um lado para o outro, mas depois sossegou. A mãe começou a cantar, a louvar a Deus, das 23 até as 5 horas, ela nem lembra mais dos louvores, afinal todos os hinos já estavam na nossa cabeça. Quando veio o momento da aflição, ela cantou das 23 às 5, lhe manda cantar mais agora, talvez, não sei se vai cantar mais. Na aflição todos os louvores vieram, todo louvor vieram, e você louvou a noite toda, não paraste, nem abriste o olho. É a graça, é a adoração, é o altar entrar confiante. Ele é meu Deus, nele confiarei, aqueitai-vos e saber que eu sou Deus. Queridos, no fim da tarde, o médico chegou e disse: o menino está bom, se continuar assim vamos lhe dar alta. Meu Deus, dia antes ele estava a dizer que estavam fazendo toda a medicação. Nós sentimos a mão de Deus na nossa casa. Por isso, quando você me vê a falar, a pregar, e você diz assim: mas já está na hora, irmão, não para já. Eu não estava conseguindo, porque a graça de Deus, o amor de Deus é maior do que aquilo que está no nosso coração. O que Deus tem para nós é maior do que o nosso desejo. Por isso você entra só na presença, tira tudo, confessa, se apresente só a Deus, diga: Senhor, eis-me aqui, faça de mim conforme a tua vontade. Pai, no nome de Jesus, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Nós nos rendemos diante da tua presença, nós aceitamos a tua vontade, aceitamos o que o Senhor tem para nós. Nos ensine a nos render, nos ensina a nos submeter à tua vontade. O Senhor sabe o que é melhor para nós, o Senhor sabe o que está no nosso coração. Por isso, no nome de Jesus, nós oramos. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém.